Hoje eu vou te revelar as 3 perguntas que você deve se fazer quando bater aquela dúvida sobre ser ou não ser brutalmente honesta ou honesto com o seu parceiro ou a sua parceira. Se você não me conhece, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Adriana Marques e nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado com o desenvolvimento humano. Eu tenho estudado sobre o desenvolvimento e o comportamento humano. O meu propósito fundamental é te ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis, mais felizes. Em especial, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento amoroso. Isso porque, ao longo dessa minha jornada, eu percebo que quando a gente está bem com o nosso par, a gente tem muito mais energia, muito mais motivação para fazer todo o resto dar certo. Então, quando eu tô bem com quem eu amo, eu tenho mais energia para correr atrás dos meus objetivos, eu tenho mais energia para fazer o que tem que ser feito, para arrumar as outras áreas da minha vida. Então, o meu intuito é sempre te propor aqui conteúdos de relevâncias que vão te ajudar no seu relacionamento amoroso. Bom, voltando ao nosso tema de hoje. Quando a gente fala sobre ser honesto, sobre ser honesta, existem 2 pontos que a gente deve entender. Primeiro ponto, quando você diz vou ser honesta sobre algo, isso não significa que você vai falar tudo o que você pensa a respeito daquele assunto. Entende a diferença? Eu vou ser honesta, ou seja, eu não vou falar uma mentira. Eu não vou dizer algo que está incoerente com aquilo que eu realmente penso ou sinto. Eu vou falar a verdade. Mas isso não significa que você precisa trazer todo um panorama com elementos que vão fazer quase que nenhuma diferença na conversa. Eu vou falar apenas aquilo que é relevante. Eu vou falar aquilo que realmente faz a diferença nessa conversa, nesse diálogo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode ser honesto, você pode falar a verdade, mas você não precisa dar opinião sobre tudo e sobre todas. Gente, é impressionante o quanto a gente tem essa tendência de querer dar opinião, de meter o bedelho onde não é chamado. Então, muitas vezes, no nosso relacionamento conjugal e também nos outros relacionamentos, a gente se sente na obrigação de falar o que a gente pensa sobre algo que está acontecendo na nossa frente. E a gente não se dá conta, muitas vezes, das consequências negativas disso. Imagina, você tá ali vendo algo acontecer com o qual você discorda, você acha que aquilo ali não é o que deveria estar acontecendo. E aí você vai falar o que você pensa. Só que isso não vai impactar em nada a decisão do outro. A decisão está tomada e não tem nada a ver com você. E vai mudar muito pouco a sua vida. O que vai restar? Qual a consequência? Um distanciamento entre você e a pessoa. De repente, um mal-estar totalmente desnecessário entre você e a pessoa. Então, entende? Primeiro, quando você é honesto sobre algo, isso não significa que você precisa falar tudo a respeito daquele assunto. Segundo, não dê opinião sobre tudo e sobre todas. Tenha em mente que a gente precisa falar sobre aquilo que nos impacta, sobre aquilo que é importante pra gente. Então, quais são as 3 perguntas que eu quero colocar para você aqui, para que você pense, vale a pena falar? Eu vou ser honesto, até porque a comunicação, ela é uma ferramenta poderosíssima de aproximação entre 2 pessoas, né? Então, eu tô aqui, obviamente, te trazendo mais ferramenta para você estar cada vez mais próxima de quem você ama, tá? Então, essas 3 perguntas. A primeira é a seguinte: há quanto tempo eu tenho tido essa ideia? Essa é uma ideia que tem persistido, que eu tenho alimentado ao longo dos últimos dias, meses, anos. Então, se é algo que já dura um certo tempo, opa, talvez ela tenha relevância. Talvez seja a hora do meu parceiro saber o que se passa dentro da minha cabeça, do meu coração. E por que eu tô te dando essa primeira pergunta? Que é o tempo que você tem tido essa ideia. Cara, nós temos milhares de ideias por dia. Quantas ideias a gente tem aleatórias, que vêm e vão na nossa mente? Quantas ideias a gente tem e que nem fincam raiz na nossa cabeça? A gente está o tempo inteiro imaginando cenários. Então imagina se eu vou compartilhar cada coisa, cada ideia maluca que me vem na cabeça com meu parceiro. Eu provavelmente em algum momento vou acabar machucando ele e vou acabar deixando ele reticente e até, de repente, com uma certa insegurança em relação a mim. Vou dar um exemplo, tá?
Imagina que eu tenho com meu marido, que é meu sócio, eu tenho lá um combinado que é o nosso projeto, que são as nossas ações semanais. E aí, de repente, eu compartilho com ele uma ideia maluca, que é a gente parar de investir no que a gente está fazendo, nos nossos projetos, para fazer uma viagem de 2 meses de repente, para Grécia. Grécia é um lugar que eu quero conhecer na minha vida, que eu ainda não conheço. Imagino tanto que isso vai abalar a confiança e até assim, a motivação que ele tem para fazer o trabalho dele. Cara, eu pensei em ir pra Grécia. Isso é prioridade? Não. Eu pensei, como eu já pensei várias outras vezes. E até hoje essa ideia não se concretizou. Então isso é algo para eu trazer para a mesa? Para eu colocar como algo relevante? Se eu tenho falado de construir, de fazer acontecer, da gente se empenhar no nosso negócio? Provavelmente não, tá? Então, quanto tempo você tem tido essa ideia? Depois, com que frequência? Porque, veja, uma coisa é há quanto tempo eu tenho essa ideia. Outra coisa é quantas vezes essa ideia se martela na minha cabeça. Então, com que frequência? Cara, eu penso nisso várias vezes por dia. Eu penso nisso várias vezes por semana. Eu penso nisso toda vez que eu encontro, sei lá, meus amigos ou meus parceiros de negócio. Eu penso nisso toda vez que eu chego no meu trabalho. Meu Deus do céu, é uma ideia que tá ficando assim, sabe? Muito nítida na minha mente. Ok, então, se é algo que você tem pensado várias vezes, talvez seja a hora, sim, de você falar isso para o seu marido, para sua esposa, para o seu namorado, para sua namorada. Externalizar algo que tem estado na sua mente com frequência é algo que você sim pode cogitar. E a terceira pergunta: qual é a intensidade desse pensamento? É algo banal? É algo que vai fazer pouca diferença na vida de vocês? Cara, eu tenho um monte de opinião sobre várias coisas, moda, cultura, economia, finanças, que eu não compartilho com meu marido. Por quê? Porque parte dessas ideias são aquilo que eu penso, representam meu cerne, representam realmente quem eu sou. Isso ele tem que saber. Isso faz com que ele saiba quem eu sou. Ele esteja conectado comigo. Mas muitas das ideias que eu tenho, das opiniões que eu tenho, elas não são relevantes para o meu marido. Então não tem intensidade suficiente para eu de repente sentar e criar quase que um momento formal para ele entender o que eu penso sobre aquilo. Percebeu como essas 3 perguntas, elas dão uma clareza pra gente daquilo que deve ou não ser dito? Eu diria para você que existe uma 4ª pergunta, essa é bônus, e que realmente eu acho que tem a ver com o outro. Que é, isso que eu vou falar vai impactar positivamente a nossa relação, esse momento? Se vai impactar positivamente, pode ser duro, tá? Algumas verdades, ser honesto de vez em quando não é fácil. Mas se vai impactar positivamente, ou seja, vai ser algo que vai me deixar aliviada, vai ser algo que vai me deixar feliz, vai ser algo que vai me deixar com a consciência tranquila, então fale. Caso contrário, lembre-se que ser honesto não significa falar tudo o que você pensa a respeito de tudo. Não significa você dar opinião sobre tudo o que acontece. E muito menos trazer assuntos que só vão desgastar e vão deixar o outro totalmente, sabe, desanimado, porque não tem nada a ver com o interesse do outro. Imagina eu sentar para falar só de moda, decoração e cultura com meu marido. Ele não vai se interessar. O interesse dele é outro. Então eu preciso trazer para o nosso dia a dia assuntos que sejam do interesse dele também. Dri, então você está dizendo que eu não posso falar algo que seja importante para mim? Claro que pode. Mas entenda, eu estou aqui falando sobre você ser honesto sobre o que você pensa. Não sobre assuntos banais que de repente podem durar 30 segundos e tá tudo certo, a gente segue em frente. Tá bom? Use essas perguntas. Veja a diferença na sua vida e depois volta aqui, se puder, me conta. Me conta como foi pra você, tá? O meu objetivo é sempre tornar o seu relacionamento um relacionamento mais saudável, mais leve e mais feliz. Ó, um beijo enorme pra você e até a próxima.